Se a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida e seja multiplicada sobre sua vida. Nossa meditação de hoje continua ainda, na parábola do filho pródigo, que inicia na história de 3 passagens aqui, a ovelha perdida, a dracma ou a moeda perdida, e o filho pródigo. E continuando aqui no versículo 11 e 12, a gente vê isso que Jesus continuou, ou seja, ele está falando dessa passagem, dessas 3 passagens. Um homem tinha 2 filhos, mas quando tem um mais de Deus é sempre uma novidade, O mais novo, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então a gente fica aqui com essas questões, vamos dizer assim, de direito, imaginando, como que um jovem chega diante do pai e pede sua herança, ainda sendo um pedido estranho, e o filho mais novo, pois na cultura judaica, o filho mais novo vamos dizer assim, a parte da herança, quem tem prioridade é o primogênito, ou seja, o filho mais velho, mas, ele fazendo pouco caso do seu direito, o direito do irmão mais velho, pede. E o pai dá. Deus é esse pai misericordioso, que escolheu, em vez do filho ser desonrado, pois o pai poderia simplesmente não dar e desonrar ele, por esse pedido, o pai preferiu ele mesmo ser desonrado, E o filho não percebia o real valor da sua herança lá quando ele pediu ao pai. E o pai simplesmente concedeu, a sua herança. O pai escolheu a sua própria desonra ao invés de fazê-la com o seu filho. E fazendo assim, Deus misericordioso, mais tarde, Jesus contando ali essa história, essa parábola, mais tarde Deus percebeu que Deus preferiu, não percebeu que o filho dele, fosse desonrado, por causa de nós. Deus mesmo preferiu couber, na forma humana, para a gente entender que a casa cheia de graça, cheia de amor, a casa de Deus é o melhor ambiente para nós. Deus, o Pai, permite que a gente escolha o nosso próprio caminho. Mas Ele escolheu nos amar, Ele abriu mão da sua própria honra, da sua glória, para caber, em uma forma humana e como homem morrer numa cruz, pagando um preço, pelo nosso pecado. Nós vemos que Deus nos ofereceu honra, ali, para que nós possamos viver novamente ao lado dele, na casa dele, por todos os dias das nossas vidas e na eternidade. Como que fazemos então esse caminho de volta? Hoje, de que forma, de que prática nós desonramos a Deus? O que você me diz sobre isso? Se você se este é o seu caso, numa oração, reconheça os seus erros e diga que percebe que Deus continua te amando e que você entende a graça sobre sua vida por meio de Jesus. Aqui na Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 2, nós vemos uma passagem assim, aqui, Filipenses capítulo 2.
Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, né, a de Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, né, unidade, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe sua vida com esta leitura, em nome de Jesus.